de Jesus. Queridos, eu quero também, nós vamos passar um momento de plantação, rapidinho, mas eu gostaria muito de falar com vocês sobre algumas coisas que tem queimado no meu coração. Mas antes disso, vamos plantar. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, seja o que você colocou diante de Deus aí, faça em nome de Jesus. Ô glória. Irmãos, eu quero dar um testemunho em cima disso, eu posso? Posso dar um testemunho em cima de oferta? Vocês lembram esses dias em que nós fizemos... Eu preguei sobre dízimo e oferta, você estava aqui esse dia? Eu falei sobre dízimo, eu falei sobre plantação, e uma das coisas que eu lancei ali aquele dia foi: Deus, me ensina a viver pelo poder da semente. E isso é uma coisa muito forte que nós precisamos guardar e orar diante de Deus. Deus, me ensina a viver pelo poder da semente que eu plantei na tua presença. Porque às vezes nós plantamos, irmão, só que se você plantar uma semente e você não tomar cuidado em cultivar, em olhar a terra, o que vai acontecer com essa semente? Ela vai gerar alguma coisa? Não. Então na nossa vida diante de Deus é da mesma forma. Às vezes você planta uma semente aqui, um dízimo, uma oferta, seja o que for, mas se você não tomar cuidado com o que Deus está te levando, a semente, de estar ali cuidando e regando, irmão, essa semente vai ficar sufocada. Aleluia. E naquele dia que eu fiz, irmão, eu fiz um voto com Deus aquele dia. E o Senhor falou no meu coração assim: planta algo que você nunca plantou. Faz algo que você nunca fez. Irmão, eu peguei um dinheiro que eu tinha em casa e eu fui caçando dentro de casa um monte de moeda, que a minha esposa sabe, às vezes fica R$1 espalhado aqui, 50 centavos. E cara, eu fiz uma limpa em casa, irmão. Eu olhei embaixo da cama, olhei em todo lugar, peguei todas as moedas que tinha em casa e o dinheiro que eu tinha em casa, eu coloquei dentro do envelope e eu plantei diante de Deus. E eu falei: Deus, seja o que Deus quiser, porque foi uma quantia assim, pra mim, foi uma quantia razoável, amém? E aí eu fiquei olhando para aquilo, eu falei: Deus, amém, eu creio na sua palavra, eu creio. E aí eu plantei, irmão. E ali eu continuei acreditando naquela palavra, querido. Continuei acreditando naquilo que Deus tinha para fazer. Cara, Deus abriu a porta para mim, naquele domingo eu plantei. Na quarta-feira, o Senhor abriu a porta para mim de um trabalho. E tem sido para mim hoje um dos melhores trabalhos que eu já peguei na minha vida, irmão. No sentido financeiro. E Deus abriu uma outra porta. E uma coisa que é muito louca, quem trabalha por conta sabe disso. Às vezes você dá 5 orçamentos, 10 orçamentos para você fechar um. Amém? Eu esse mês, irmão, todos os orçamentos que eu dei, eu fechei todos. Eu não perdi nenhum. Olha que ainda tinha competitividade. Os clientes falaram: cara, esse cliente que eu fechei, ele falou assim: ó, Everton, veio uma pessoa, deu um orçamento menor do que o seu. E ele vai fazer a mesma coisa que você faz, mas eu gostei de você. E eu gostaria de fechar com você. O outro falou a mesma coisa: olha, você deu um orçamento e ficou mais caro, mas eu gostei de você. Você pode mexer só um pouquinho para a gente fechar? Amém? E eu não entendo isso. E eu tenho algo no meu coração. Eu sempre orei para Deus, eu olho para a igreja e falo: Deus, eu quero chegar a um ponto de eu ter o dinheiro para dar o dízimo do aluguel da igreja. Eu quero pagar o aluguel da igreja com o meu dízimo. E sabe de uma coisa, irmãos? Esse mês eu consegui pagar o dízimo, o aluguel da igreja. E eu ainda consegui mais dinheiro ainda do que isso. E eu não sei falar para vocês o porquê que Deus faz essas coisas, cara. Eu não falo isso pra gente se engrandecer ou de alguma forma disso. Eu tô falando que eu acredito no que Deus faz. E isso queima no meu coração, cara. E eu fazendo as contas, eu falei: meu Deus, vai dar para dar. O dízimo vai dar para pagar o aluguel da igreja e ainda dar uma oferta. Eu falei: meu Deus, como Deus é bom. E às vezes a gente não entende, irmão. Mas uma coisa queimou no meu coração em cima disso, porque nós falamos sobre confiança. Na sexta-feira nós estávamos falando sobre confiar na célula. E uma das coisas que eu orei para Deus, irmão, e de verdade, eu acredito que Deus não dá dinheiro para quem não tem propósito. Eu acredito nisso. Deus não vai dar condição para quem não tem propósito, irmão. Existe um propósito por trás de tudo. E quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, irmão, e já faz bem antes disso, eu cheguei na Bruna, né, Bruna? Antes disso. E aí eu ainda falei assim, não, foi bem no dia que ela falou que estava grávida, se eu não me engano. E eu falei: joga no meu peito que eu vou sustentar a nossa vida.
confia em mim que eu vou sustentar. Deus vai dar graça para a gente se manter. Você lembra disso? Eu falei, Deus vai dar condição da gente viver. E a gente vai viver bem. Não importa se vai ser 2 crianças, não importa o que vai ser, nós vamos conseguir viver. E eu coloquei diante de Deus, e a minha oração foi, Deus, me ajuda a ser alguém que sustenta a minha casa. Me ajuda a ser alguém que realmente cuida da minha família, Pai. Eu quero ter condição para cuidar da minha família. E não só, eu quero também ajudar na igreja, eu quero plantar. E Deus sabe o quanto, irmão, eu queima no meu coração plantar, o quanto queima no meu coração ajudar. Eu não preciso ficar falando tudo o que eu faço, irmão. Amém? Mas, irmão, tem pessoas, queridos, que eu já ajudei a comprar a compra do mês, eu já dei, irmão. Fora as coisas que a gente faz aqui na igreja. Então eu não sei explicar, mas uma das coisas que eu tenho visto, quanto mais eu dou, irmão, mais eu recebo. E eu sei que parece loucura isso, parece jargão de pastor para ganhar dinheiro. Cara, eu não quero o seu dinheiro, pode guardar para você. Eu não recebo dinheiro da igreja. Eu trabalho, cara, e eu trabalho muito para isso. Amém? E eu até acredito, irmão, cada dia que passa eu estou acreditando que Deus cada vez mais está me chamando para esse lado. Para mim cuidar mais dessa parte, para mim cuidar mais da empresa. E eu tenho orado muito em cima disso. Porque por muito tempo eu achei que não, eu vou ter que abrir mão de tudo para mim viver da obra, para mim ficar na igreja. E cada dia que passa eu vejo Deus me levando para o outro lado. Mas ao mesmo tempo me dando condição de pastorear, me dando condição de cuidar da igreja. Então eu peço muito que vocês orem. Eu não estou falando isso para que vocês olhem de maneira diferente. Não, estou olhando para vocês enxergar que a sua semente tem poder, irmão. E às vezes nós ficamos limitados porque nós não temos coragem de fazer algumas coisas. Eu falo disso, irmão. Deus me deu esse sonho. Isso é a primeira vez que acontece isso. Eu dou glória a Deus por isso. Que acontece no sentido sem eu precisar vender um terreno, sem eu precisar vender nada. E assim, acredite, meu irmão, porque tudo que você coloca diante de Deus, irmão, Ele não esquece. Só que se você quiser viver algo que você nunca viveu, eu falo uma coisa para você, você precisa plantar coisas que você nunca plantou, irmão. E eu não estou falando isso somente para dinheiro, para nada, eu estou falando de todo sentido. Você quer viver uma vida diferente, irmão? Faz o que você não faz. Acorda de manhã. A gente está num propósito, eu estou num propósito, como eu falei. Encerrou agora, mas nós iremos continuar. Tem acordar de madrugada, irmão. Praticamente todo dia acordar de madrugada. Eu parei agora, ontem, sábado. Acho que foi na quinta-feira que nós acabamos o propósito. 30 dias acordando ali. E eu vou continuar de novo amanhã. E a gente precisa entender que tudo que você faz, irmão, exige. Tudo que você quer, exige uma plantação. Então eu estou falando sobre dízimo, mas tem todas as áreas da tua vida. Precisa de uma plantação. Faz algo que você não fez, irmão. Aleluia. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Estenda a mão na direção dessa oferta. Senhor, obrigado por cada dízimo e oferta, Senhor, que o Senhor colocou aqui na sua casa. E acima de tudo, Senhor, obrigado por cada vida que está aqui nessa igreja, Senhor. Vem agora repreender, Senhor, o devorador da vida de cada um, para que o Espírito Santo venha, Senhor, cada vez mais nos dar discernimento, Senhor, na nossa vida espiritual, na material, e venha nos direcionar em todo o tempo, Senhor, para fazer o que for melhor para mim, para a tua casa, para todos vocês. Então, que a graça do Senhor Jesus venha estar com vocês em todo o tempo, em todas as áreas. Obrigado pelos dízimos e ofertas, sim, mas acima de tudo, obrigado pela vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Antes de nós entrarmos na palavra, só quero lembrar que todo o penúltimo domingo, todo o penúltimo sábado do mês, nós temos o culto de jovens na igreja. Então, eu quero convidar você a me ajudar a divulgar esse culto. Aleluia! Outra coisa, dia 30 agora, sábado que vem, o pastor Cristiano que veio aqui, que pregou, ele convidou a igreja para estar indo lá na igreja dele, lá no Fernanda. E eu quero muito ir lá. Então, se você quiser também, pastor, eu estou a fim de ir também. Fala, porque a gente junta o pessoal aqui. Assim como eles vieram também, nós vamos para lá e fazemos essa conexão, amém? Então, se você quiser realmente, dia 30 agora, sábado já, sábado que vem. E é legal porque eles estão fazendo um culto de jovem lá diferente. Depois eu vou mandar no grupo. Eles estão fazendo um culto de jovem fantasiado, irmão, de fantasia. Então, cada um escolhe um personagem, seja qual for o personagem, irmão. Talvez, como é crente, todo mundo vai querer um personagem da Bíblia, né? E aí você vai, irmão. Você vai vestido aquele personagem, ou sei lá, faça alguma coisa. Aleluia. Eu vou ver se eu arrumo uma túnica.
Vou ver se eu arrumo uma túnica, ou coloco pegar um lençol lá em casa, lá, alguma coisa. Vou colocar uma florzinha no cabelo, assim, ó, aquela florzinha verde, vou de César. Mas João Batista, vestido de pelo. Olha que eu tenho um tapete lá em casa, lá, você coloca no... Então eles estão, claro, você não precisa ir desse jeito, mas eles estão nesse propósito também. Então quem quiser ir, irmão, provavelmente eu vou estar indo lá com eles. Então quem quiser ir, fala, porque daí a gente junta todo mundo e vai para lá. Aleluia. Irmãos, outra coisa também, todo o último culto do mês, no caso nós estamos no penúltimo, né? Domingo. Mas todo último domingo do mês, nós teremos um momento de comunhão entre nós, depois do culto. Então nós estamos fazendo hoje, e nós iremos fazer isso, isso vai se tornar uma cultura, amém, igreja? Nós precisamos fazer isso tornar uma cultura entre nós, que nós venhamos a ter esse momento de comunhão sempre, em nome de Jesus. Amém? E também, quarta-feira, eu já estou dando os recados, que depois a gente vai para a palavra e já termina. Quarta-feira, nós temos aqui o nosso culto de ensino, e nós estamos falando sobre as 7 áreas da vida. Quem viu isso aqui na internet, ou quem... O que são as 7 áreas da vida, irmão? Você precisa entender que todas as áreas da vida, elas precisam de atenção. E às vezes você acha o seguinte, não, mas eu sirvo a Deus, irmão. Servir a Deus e a área espiritual, ela é muito importante, porém é uma área. Nós temos a área espiritual, a área do relacionamento, casamento, comunhão, amém? Temos a área intelectual, conhecimento, emocional, física, saúde. Nós temos áreas que nós precisamos dar atenção. E uma coisa louca, irmão, que eu tenho meditado esses dias sobre saúde, estava falando hoje com o resto sobre jejum. Irmãos, de verdade, nós precisamos aprender a jejuar. Eu não estou falando de jejum somente de você, eu vou largar Coca-Cola. Irmão, Coca-Cola não é jejum. Abrir mão de Coca-Cola não é jejum. Abrir mão de Coca-Cola é livramento, irmãos. Tire isso da sua vida. Aleluia. Arranca da tua vida. Quando fala de jejum, está falando de coisas boas que nós abrimos mão. Comidas boas que nós abrimos mão. Isso é jejum. Então a maioria dos crentes, irmão, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos aqui já jejuou pelo menos um dia, 24 horas sem comer? Só na água, pelo menos. Quem já fez isso? Levanta a mão. Sério mesmo, irmão? Quem aqui nunca jejuou? Ó, os jovens, vocês têm que jejuar, hein? Amém? Não, refrigerante não vale. Irmãos, nós precisamos aprender a jejuar. Essa pergunta que eu fiz para vocês, se eu não me engano, o Luciano Subirá, ele fala um pouco sobre isso. E 70% da igreja, 70% dos crentes nunca jejuou 24 horas. Nunca. O Lucas já fez um jejum de quantos dias, Lucas? 5? Não foi 10? 5? Cinco dias só na água. Aleluia. Eu estou num propósito de fazer um de 10 dias, só água. E a gente precisa entender isso, meu irmão. A gente precisa entender uma coisa. Quem já ouviu falar que se você ficar sem comer de 3 em 3 horas, se você não comer, você vai morrer? Quem já ouviu falar nisso? Irmão, Luciano Subirá, guarda isso no teu coração, tá? Pega uma live, depois eu vou mandar no grupo. Pastor Aldrin Marshall, que é um médico também, e o pastor Luciano Subirá. O Aldrin, o médico, acompanhou o Luciano Subirá no último jejum que ele fez agora, e por isso que me chamou uma atenção. Ele ficou 40 dias, só água. 40 dias. Aí você fala assim, meu Deus, isso não pode. Ciência, saúde, entenda uma coisa. Existe uma coisa que chama fibromialgia, ou fibromialgia, não é? Fibromiogênese. Amém, querido? Não é fibromialgia, é um negócio que acontece, depois eu lembro aí. E o que acontece, irmão? O que acontece? Existem células no nosso corpo que elas são células mortas, que elas continuam no corpo, elas morrem, mas elas continuam, e elas são eliminadas depois. Amém? Só que o jejum, ele acelera isso. Ele acelera isso. Então, quando você fica sem comer,
de fato, e só água ali, você entra no estado de cetose, como eu já fiz já na dieta cetogênica, você entra no estado de cetose. Só que no caso da cetogênica, você ainda come alguma coisa. Você ainda come carne, gordura, come isso. Quando você não come nada de fato, o corpo precisa se alimentar de alguma coisa. E ele começa a fazer essa limpeza no corpo, ele começa a eliminar as células mortas, ele começa a consumir isso. Amém? Pega depois, eu vou mandar. O pastor Aldrin Marshall fala de uma mulher que chegou até ele com metástase, com câncer em metástase. O médico deu 90 dias de vida para ela e falou para ela assim, ó, você vai morrer em 90 dias, não tem o que fazer, não dá para operar porque a gente já tentou e não vai. E ela procurou o pastor. E o pastor falou, você já tentou o jejum? Olha que louco, não estou falando de espiritual, estou falando de medicina. E ela falou, nunca fiz. Falou, vamos começar então? E eles fizeram um processo de jejum acompanhado com o médico, ela comendo só o que o médico falava, abrindo mão de várias coisas. Irmão, faz 2 anos que a mulher está aí viva, curada do câncer. Porque um dia ela decidiu isso. E por que eu perguntei isso? Se você já ouviu falar que se você ficar sem comer, ou se você vai morrer. Porque isso veio da onde, irmão? Da onde você acha que nasceu essa ideia? Você entende? Nós fomos criados, Jesus, ele fala o seguinte, haverá dias em que o noivo será tirado, então vocês vão jejuar. É obrigação do crente jejuar. O crente que não jejua, ele é fraco, irmão. E aí me impressiona, porque às vezes a gente fala, quanto tempo você fica sem jejum? Quanto tempo você fica jejuando? Cara, às vezes a gente olha aqui, pessoas que não fazem 24 horas de jejum. Essa semana eu fiquei 24 horas em jejum. E estou numa boa, e vivi numa boa, e trabalhei do mesmo jeito que eu estava trabalhando. Isso não muda nada. No sentido de viver ou não. Aleluia. E eu quero que você entenda isso, irmão. Faça algo diferente. Faz o que você nunca fez. Então, isso que eu estou falando é uma das aulas que nós iremos ter aqui na quarta-feira. Quando nós tratarmos sobre saúde, nós iremos nos aprofundar nesses assuntos. Aleluia. Então não perca quarta-feira. Fala para a pessoa que está do seu lado, ó, vem aqui na quarta-feira, 7:30 da noite, vem aprender mais. Aleluia. É isso. Tem mais algum recado, Miriam? Estejam orando também que nós iremos fazer a festa das crianças, né? Nós iremos fazer a festa das crianças, vamos definir a data já. E qual que é o propósito da festa das crianças? Eu peço que vocês orem em cima disso. Nós temos a perua parada aqui na igreja. E eu preciso de motoristas. Quem tem habilitação aqui? Eu preciso de motoristas para dirigir essa Kombi, irmão. Eu sei que é embaçado, mas... Eu sei que é embaçado, mas você consegue, irmão. Se eu dirijo, todo mundo dirige, amém? E eu quero que você entenda uma coisa. Por que nós queremos fazer a festa das crianças? Porque nós queremos, assim como os jovens já está engrenando de novo, todo mês, assim também nós queremos fazer para trazer as crianças de volta e também usar a perua que está parada para buscar todo o culto, tanto as crianças quanto os pais. Aleluia. Então eu peço que você ore, irmão. Por quê? Porque às vezes nós temos ferramentas fantásticas na mão e nós não usamos. E isso tem sido maldição para nós, irmão. Por você ter coisas para fazer e não faz. Porque Deus, ele não vai te dar algo a mais se você não usa o que você tem. Guarda isso no teu coração. Se você já não faz nada com o que você tem, por que Deus vai te dar algo mais? Então, primeiro, aprenda a usar o que você tem. Como igreja, nós precisamos aprender a usar o que temos aqui. E aí, quando não, tudo que nós estamos usando, agora já não dá mais para usar, aí Deus vai nos dar. Então, essa é a chave. Aleluia. Então, orem por nós em nome de Jesus. Eu queria chamar o Lucas para estar vindo aqui, trazer uma palavra hoje. Glória a Deus. Falar que nem o pastor Cris, não pode celular não, irmão. Celular não vai entrar no céu. Amém, queridos? Irmãos, eu quero que vocês orem também pelo Lucas, porque o Senhor tem colocado no meu coração de estar ungindo ele a pastor aqui. E eu sei que já existe isso no coração dele também, Deus já falou isso com ele, eu sei disso. Amém? E que a gente venha estar unido nesse propósito, que você me ajude nesse propósito, porque isso é algo muito sério. E eu acho lindo porque, você viu o pessoal que veio aqui ontem? Aquela missionária, a missionária Kátia, é tudo lá da igreja do Bassolo, irmão. Tudo lá da igreja do Floresta, tá tudo junto com o Mário. Então o Mário criou a asa, irmão, e tá voando, aleluia.
Tá ainda junto ainda, mas tá lá. Tá lá. A única coisa que ele manda às vezes, pastor, tô com uma ideia assim, assado. Eu falei, irmão, faz aí tudo que tem que fazer, cara. Esses dias ele até falou assim, pastor, ó, eu vou vender umas coisas aqui, aí eu vou ajudar a igreja aí com dinheiro também. Eu falei, irmão, investe tudo que você puder investir aí, cara. Aleluia. Cuida da igreja, deixa que a gente se vira aqui. Se precisar realmente, a gente vê alguma coisa, mas, irmão, tudo que você fazer, faz aí. Só usa o nome da igreja. Se você quiser mudar o nome da igreja, muda também, não tem problema. Deixa Deus te usar. Eu tenho isso no meu coração, amém, igreja? E eu acho lindo porque eles vieram aqui. E não vieram porque eu falei para eles virem. Eu não vieram porque, ó, você tem que estar. Eles vieram porque eles quiseram. Então eu acho isso fantástico, irmão. Você tá unido e junto com alguém porque você quer. E não porque você é obrigado. Aleluia. Então isso, a ideia de chamar, de estar ungindo a pastora é muito sério, irmão. Porque é algo que vai destravar a nossa vida. Glória a Deus. Estenda a mão na direção do Lucas. Eu quero convidar vocês a colocar de pé. Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha falar conosco através da vida do Lucas. Manifesta o teu reino, Pai. Manifesta o teu poder. Derrama sobre nós, ó Pai, a tua palavra. Nos ensina aquilo que precisamos aprender, Senhor. Nos ensina aquilo que realmente é importante, que vai fazer diferença na nossa vida, na nossa caminhada. Que o teu nome seja engrandecido nesse lugar. Que a tua palavra seja manifesta aqui, Pai. E que não haja barreiras para a tua palavra. Que ela venha fluir de uma maneira fantástica, abençoada sobre nós. E que nós venhamos, ó Deus, absorver como uma esponja tudo aquilo que é seu para nós. Nos alimenta nessa noite, porque nós temos fome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, fica à vontade. Quantos estão felizes, digam graças a Deus. Aleluia. Eu vou pedir para vocês abrirem no livro de Marcos, capítulo 4, amém? É uma passagem bem conhecida da Bíblia. Acredito que todos já devem ter ouvido. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vou aguardar todos acharem, em nome de Jesus. Marcos capítulo 4. Glória a Deus. Só para vocês entenderem, a passagem que eu vou ler fala da situação em que Jesus acalma a tempestade, amém? Mas antes de entrarmos nessa passagem de Jesus acalmando a tempestade, eu gostaria que vocês lessem o versículo 34 em diante, que diz assim, ó: não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicavam-lhes tudo. 34, Marcos 4, 34. Amém? Vou ler novamente. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantando-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordavam e clamaram: Mestre, não se importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Essa passagem acredito que todos devem conhecer. Eu fiz questão de começar no versículo 34, porque o versículo 34 diz o seguinte: que Jesus, ele estava pregando por uma grande multidão em forma de parábolas durante todo o dia. E após dar a parábola, ele chegava nos discípulos e explicavam o que era aquela parábola, porque todos nós sabemos que a parábola é algo um pouco mais complexo de se entender, não é diretamente,
você tem que dar uma pincelada ali, você tem que procurar a fundo o que realmente Jesus estava dizendo. Ou seja, imagina você no deserto caminhando, explicando, pregando a parábola para um povo, e depois de pregar a parábola ainda explicar aos seus discípulos. Se para nós, às vezes, passar 1 hora explicando algo já é cansativo, imagina passar o dia todo fazendo isso. Então, quando Jesus ele passa para o outro lado, na polpa, que é a parte traseira do barco, ele dorme. Ele pega ali seu travesseiro e dorme. E o que é muito interessante, irmão, que Jesus ele dorme em meio à tempestade. Ó, alguém aqui já teve a oportunidade, pelo menos de um vídeo no YouTube, não sei, de ver uma tempestade em alto mar? Irmão, aqui diz que o vento era tamanho e as ondas eram tamanhas que elas entravam sobre o barco. E mesmo assim Jesus estava dormindo. Amém? E quando nós vemos isso, irmão, nós vemos que Jesus, ele não era um Deus, ele veio como homem. Ou seja, o sono de Jesus ali era um sono de cansaço. E é por isso que ele não acordou facilmente. Eu fico imaginando como Jesus não foi capaz de acordar em meio a uma tempestade como essa. Amém? Existem vários tipos de sono. E esse aqui era um sono extremamente profundo. Existem pessoas que têm um sono mais leve. Minha mãe, por exemplo, às vezes ela está no sofá e você está ali assistindo televisão. Aí você ouve só um... Aí você fala, mãe, vai deitar, vai dormir na sua cama. Não estou dormindo, não. Aí é o sono ilusório, né? Na ilusão dela, ela não está dormindo. Existe o sono avatar também, que é o sono da minha esposa. Porque às vezes a gente vai dormir, eu falo, nossa amor, que não sei o quê. A gente começa um assunto ali, aí no dia seguinte, eu falo, então, sobre aquilo lá que a gente está falando, ela, o que a gente falou? Ela me respondeu, ela falou um monte de coisa, mas ela já estava dormida, irmão. É o sono avatar, ela já estava em transe ali, e o espírito dela que estava falando comigo. Porque na manhã seguinte ela não lembra nada. Fala, amém, né? Vamos mudar de assunto. E aqui o que nós vemos é que Jesus estava extremamente cansado. Jesus estava ali no deserto e falou, eu vou tirar um sono. E começou uma tempestade. E sabe, irmão, quem aqui, quando está cansado, teve aquele dia cansativo, não gosta de chegar em casa e dormir? Quem não gosta de dormir, irmão, numa situação dessa? Amém? E agora eu vou dizer para você, quem quando está cansado e dorme, gosta de ser acordado? Ninguém? Ah, pelo amor de Deus, fala para mim, se você está ali cansado na sua cama, sei lá, seu filho pequeno te acorda, você não acorda ali feliz, alegre, oh, abençoado. Você já acorda feliz da vida. Oh, hello world, alô, Senhor. Não, você acorda estressado. Por quê? Porque você está cansado, você não está ali, um dia cansativo, você está dormindo, vem alguém, te acorda, você não vai acordar todo feliz, você não vai acordar alegre, você vai acordar estressado, você vai acordar bravo, você vai acordar irritado. E quando nós lemos a palavra, nós vemos que Jesus estava ali, em meio à tempestade. O barco virava de um lado para o outro. E outra, não é os barcos com as tecnologias que nós temos aqui. Era um barco das antiguidades. Ou seja, era um barco que provavelmente as ondas, quando batia, rebentava ele todinho. Mesmo assim, Jesus dormia. E os discípulos começaram a ficar apavorados. Por quê? Porque as ondas entravam no barco. E eles falaram, meu Deus do céu, isso aqui vai virar. Cadê Jesus nessa hora? Jesus estava lá, no 3º, 10º sono, lá de boa, e os discípulos vão ali correndo, mestre, acorda, mestre. Você acha que Jesus ali dormiu? Falou, maravilhoso, bom dia, discípulos. Você acha que Jesus, sei lá, todo mundo ali, ele cansado, pregava a parábola, pegava a palavra, cansado pra caramba, e os discípulos vêm, acorda ele, mestre, o barco vai virar, e Jesus, calma, ei, eu vou lá. Não, Jesus deve ter acordado furioso da vida. Jesus deve ter acordado e falado, meu Deus do céu, aquieta-te, acalme-se, pelo amor de Deus. É tipo o senhor Madruga do Chaves, tá. O senhor Girafales, né? Amém? Então Jesus, a gente vê ali que ele acordou para ele, embora que não esteja expressamente dito que Jesus acordou dessa forma, irmão, Jesus era homem. Então, com certeza, ele acordou bravo. Por quê? Para Jesus estar dormindo em meio à tempestade ali, irmão, e os discípulos conseguiram acordar. Se a tempestade não conseguiu acordar, imagine como o discípulo acordou Jesus. Provavelmente até derrubou ele ali do barco. Derrubou ali na polpa ali. Jesus, levanta, aquieta-te.
cale-te. E os discípulos, só que é engraçado que a palavra diz assim, ó. Espera aí, só um minuto, tal. E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalme-se, e o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Irmão, é que quando a gente lê, a gente pensa que a personalidade de Jesus é uma personalidade calma. Mas nós não sabemos ao certo como era. Então eu não acredito que Jesus falou isso aqui para os discípulos calmamente. Eu acredito que ele estava bravo. Ele falou, por que vocês estão com tanto medo? Não tem fé? Pelo amor de Deus! Deixa eu dormir! Mas não. Aí é muito engraçado porque a palavra diz no versículo 41, eles estavam apavorados e perguntavam um ao outro, quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Ou seja, eles não estavam apavorados por conta do vento e do mar, eles já estavam apavorados por conta de Jesus. Quem é esse? Ele já estava ali, Senhor, por que acordamos o mestre? O que a gente foi fazer? O bicho está bravo. Eu acredito que ele estava ali, bravo. E os discípulos, eles não falaram, quem é esse? Eles não se dirigiram ao mar, eles não se dirigiram ao vento que se acalmaram, eles se dirigiram a Jesus. Porque provavelmente Jesus ali estava furioso. Amém? E o que nós vemos aqui? Nós vemos Jesus se levantando e falou, se vocês tiverem fé, esse mar e esse vento vão se acalmar. Glória a Deus. E o que eu vejo isso na nossa vida, existem muitas coisas que acontecem na nossa vida, que nós acordamos Jesus, quando na verdade a capacidade para resolver é nossa. Às vezes tem momentos nas nossas vidas que nós falamos, mestre, faça isso, mestre, faça aquilo, mestre, pelo amor de Deus, você não está vendo, olha os problemas, olha a dificuldade. Ei, eu te capacitei para resolver, não para me chamar. Então, irmãos, aqui Jesus ele deixa um ensinamento muito profundo, porque ele não acalmou a tempestade, ele não acalmou o vento e disse, eu sou Jesus e só eu posso fazer isso. Não, ei, por que vocês me acordaram? Vocês mesmos poderiam fazer isso. Vocês mesmos poderiam acalmar a tempestade, vocês mesmos poderiam acalmar o vento, vocês não têm fé? Precisa me acordar? Glória a Deus. Irmãos, existe muita situação da nossa vida que a gente tem procurado a Deus. E Deus ele já te deu capacidade para fazer. E sabe, igreja, às vezes nós não avançamos no mundo espiritual e não avançamos no mundo físico porque depositamos em Deus algo que Ele já depositou em nós. E eu posso dizer para você, quando nós colocamos tudo em Deus e permitimos que Ele faça, Ele vai continuar sendo Deus. Mas quando Deus ele coloca algo e deposita em nós, somos nós quem crescemos, porque nós ainda precisamos evoluir. Ele não, ele já é perfeito, ele já é soberano, ele não tem para onde se expandir, ele não tem para onde crescer. Então ele capacita nós para que nós, homens e mulheres, venhamos a nos capacitar, venhamos a crescer, venhamos a nos desenvolver. Mas às vezes nós estamos tão acomodados em resolver tudo pedindo a Deus, que vivemos uma vida travada no mundo espiritual, de forma que não evoluímos. A nossa oração de 30 minutos é a mesma 10 anos atrás. A nossa oração de 5 minutos é a mesma de 10 horas atrás. Não é um sacrifício orar por 2 horas. É um sacrifício orar por 3 horas, porque se der algum BO, acorda o mestre. Ele vai resolver. Amém? Jesus ele vai resolver. Mas aí nós vamos viver presos. Porque existem coisas que Deus não vai fazer na nossa vida, porque Ele depositou a esperança, Ele depositou a confiança em você. Existem coisas que Deus não vai fazer na sua vida, porque o que Ele tinha que fazer, Ele fez. Ao 3º dia ressuscitou e Ele rasgou o véu e nos deu a passagem para o céu. Tudo o que Ele precisava fazer para que hoje tivesse uma vida em abundância, Ele fez ao enviar Jesus a essa terra. E mesmo assim, nós ainda achamos motivos para ficar acordando Deus, para que Ele faça algo por nós. Esquecendo que se nós estamos acordados, somos capazes o suficiente para falar, Senhor, deixa que eu cuido. O Senhor já me ensinou direitinho naquela passagem. O Senhor já me ensinou direitinho quando eu li na tua palavra que eu posso fazer obras ainda maiores do que as suas obras. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu acho isso fantástico. Porque eu sou uma pessoa que não acredita em limitações.
Eu acredito que até mesmo uma pessoa que tem as suas dificuldades por conta de algumas coisas, ela não tem a necessidade de viver limitada, porque nós somos seres capazes de fazer coisas maiores do que as obras do próprio Jesus, e foi Ele quem disse isso. Sabe, irmão, quando eu paro para pensar, eu falo, nossa, é loucura isso. Se Ele acalmou o mar, o que eu posso acalmar? Se Ele aquietou o vento, o que eu posso aquietar? Se Ele andou sobre as águas, sobre o que eu posso andar? Sobre qualquer coisa, irmão. Sobre tudo. Porque não existe limitações quando você acredita naquilo que Jesus te capacitou para fazer. Mas qual é o problema hoje? Infelizmente, é que o crente acha que só a oração faz tudo. Ah, não, eu não estou conseguindo dormir, eu vou orar. Ah, Senhor, eu estou com uma preguiça de escovar o dente, conduz minha mão. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Senhor, que água quente, gela, Pai, gela. Não, existem coisas que você vai ter que fazer. Coloca o copo na geladeira lá, não sei. Pega a escova, coloca na boca. A gente está muito acomodado em pedir tanta coisa para Deus e esquecemos da capacidade que temos como homens. A gente está tão acomodado em pedir tanta coisa para Deus que esquecemos da capacidade que temos na palavra, que diz que ainda maior do que os anjos nós somos, semelhantes a Deus somos nessa terra. Irmãos, não é para que você se ensoberbeça, mas é para que você entenda que se você está vivendo uma vida limitada, não é por conta de Deus, é por conta sua. Se você não alcançou aquilo que você deseja alcançar, não é porque você não tem capacidade, é porque você não se capacitou. O que difere um crente que não tem nada de uma pessoa do mundo que tem tudo? Capacidade. Eu não posso desejar conhecer aquilo que eu não busco conhecer. Eu não posso exigir que eu ganhe um salário de um engenheiro se nem faculdade de engenharia eu tenho. Se nem conhecimento de engenharia eu tenho. E é isso que Deus ele mostra para nós. Ele ensina-nos que existem muitas coisas que somos capacitados para fazer, mas temos pouca fé. Pouca fé em quê? Em nós mesmos. Tem de pouca fé. A palavra aqui mesmo disse: acalma-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e fez grande bonança naquele lugar. Eu não sei se Jesus voltou a dormir depois daquilo, mas eu acredito que estava bravo. Imagina, irmão, quando eu comecei nessa passagem, eu fiquei imaginando como esses discípulos acordaram Jesus. Porque se o vento não acordou, se a água, a polpa, a gente tem um barco aqui, a polpa é bem a bundinha do barco, é bem o finalzinho do barco. Se o chacoalhar do barco e das ondas não acordaram Jesus, como que esses discípulos acordaram? Os bichos estavam desesperados. Acho que um pegou no pé, outro pegou no braço. Vai, Jesus, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, vai virar, vai fazer alguma coisa aqui. E Jesus deve ter acordado ali, pera, eu vou resolver isso. Nervoso, do jeito nervoso. Por quê? Porque ele sabe, Jesus, ele sabe o quanto nós somos capazes de fazer. E às vezes não fazemos porque não temos fé em nós mesmos. Por que não temos fé em nós mesmos? Porque resolvemos nos limitar em apenas pedir, ao invés de se mover e fazer. Existem muitos crentes e igrejas que não têm desfrutado do melhor de Deus, porque pedem para Deus aquilo que Deus já deu para ele. E Deus deve olhar para o céu e falar: meu filho, eu já dei. Está com você, está dentro de você. O que você quer? Senhor, eu quero ser curado, eu já dei. Senhor, eu quero mais dinheiro, eu já dei. Senhor, eu quero isso, eu já dei. Eu não posso descer e fazer de novo aquilo que eu já fiz. Eu enviei Jesus, um Deus, para fazer algo por vocês. O que mais vocês querem? Irmãos, entenda a capacidade que vocês têm na vida. Vocês não são obrigados a ser milionários. Vocês não são obrigados a gozar de uma ótima saúde. Mas se vocês acreditarem que podem ter dinheiro, e se vocês buscarem ter uma ótima saúde, nada vai te parar. Nada pode te limitar. Ah, Senhor, mas para ter isso, fulano não pode ter aquilo. Já viu essas pessoas? Ah, não, eu não vou pedir a Deus para ser promovido, porque senão fulano lá vai perder o emprego, né? Irmãos, não existe isso. Quando você se acha capacitado, Deus ele move os céus e a terra. Não necessariamente o fulano vai perder, mas às vezes Deus vai fazer algo tão grandioso que vai abrir uma outra vaga semelhante ou coisas do tipo. Mas a gente coloca tanto empecilho, tanta barreira que nós mesmos se limitamos. Não, é impossível ficar com o abdômen sarado. É impossível ficar trincado. Eu não tenho dinheiro nem para comprar um whey. Eu não tenho dinheiro para comprar um BCA. Irmão, malha, insiste. Sabe,
vai lá, dá o seu melhor. Ah, não, é impossível fazer um jejum de um dia sem comer nada. Se eu ficar 5 minutos sem comer, a dor de cabeça já ataca. Irmão, você entende como a gente se limita? Como a gente coloca tanta barreira? Não, eu não... O pastor Everton falou ali 40 dias, o cara virou uma caveira. O cara deve ter perdido uns 40 quilos. Não. Amém? Eu, quando fiz um jejum de 5 dias, irmãos, foi uma coisa bem... é claro que, já que o pastor Everton falou que o cara fez de 40 dias, eu vou fazer de 41. Vamos ver, então. Não, você tem que ter uma direção, você tem que ter um propósito. Eu era bem novo quando eu fiz o jejum, e eu falei, Senhor, eu quero fazer um jejum, sabe? Mas eu não sei do que fazer. E eu estava deitado na minha cama, e tinha uma cabeceira com vários livros, e enquanto eu orava, caiu um livro na minha testa, irmão, que eu nem sabia que eu tinha. Era um livro pequenininho assim, eu acho que era do Kenneth Reagan, que falava sobre jejum. E nisso o Espírito Santo me guiou. E é algo tão de Deus que no meu coração eu queria fazer 10 dias. E Deus falou, não, faz 5. Eu nunca tinha feito o jejum daquele jeito. Não falei, não, Senhor, eu vou fazer 10. Deus fala, faz 5, menino, faz 5. E eu sei que no 5º dia, irmãos, como eu posso dizer? Foi o propósito perfeito, porque eu percebi que eu não ia aguentar fazer mais que 5 dias. Não que você não estava preparado espiritualmente. Não, eu senti no meu ser que realmente 5 dias era o máximo que eu conseguiria fazer naquele momento. Era um propósito, era 5 dias. Porque no último dia, sabe quando você pensa? Não, vou continuar. Aí começou a girar tudo, irmão. Estava no culto. Já começou a cair a pressão assim. Eu falei, Senhor, eu entrego o jejum nas suas mãos. Faltava 1 hora para meia-noite. Falei, Senhor, não. E é uma coisa muito louca, irmão, porque agora minha família ainda diminuiu isso, mas a gente gosta de churrasco, mas a gente é muito em festa. E nesses 5 dias, irmãos, eu não estou mentindo, é verdade. Nesses 5 dias, eu fui em 3 churrascos. Irmã, já ouviu falar em entregador de pizza, né? Eu me senti um entregador de pizza. Eu senti o cheiro e não podia comer. Senti o cheiro da carne e não podia dar uma lascadinha. Aí os irmãos vinham com aquela carne. Você não quer? Não, já comi bastante. Comi espiritualmente, porque ali o físico foi uma coisa muito doida, porque eu estava com vontade, mas conseguia segurar. Tanto é que eu lembro que eu fiquei com muita vontade de beber suco de laranja. E, irmão, não era suco de laranja de saque, não. O negócio aqui era outro nível, era suco natural. E eu estava de jejum, como que eu ia fazer isso? Falei, mas me bateu, sabe? Eu falei, Senhor, tá para nascer, porque dava um desejo desesperado, era um desejo imenso. Eu falei, Senhor, eu vou beber um suco de laranja. Aí Deus falou, tá vendo essa água gelada? Ora. E eu falei, Senhor, que não seja uma água, mas seja um suco de laranja. Irmãos, a cor não mudou, não foi igual a passagem de Jesus, onde a água realmente virou vinho, mas o gosto da água era exatamente um suco de laranja. Sabe, então é muito legal, o pastor Everton até falou de o quanto é importante fazer jejum, porque você vê que o jejum ele quebra tanta barreira dentro de você, coisas que antes você julgava impossível, você vê que não é mais impossível. Por quê? Porque às vezes o jejum que você está fazendo era impossível aos seus olhos, mas no primeiro dia você conseguiu, no segundo dia você conseguiu, no terceiro dia você conseguiu, então você fala, já não é tão impossível assim. Então você faz com que barreiras sejam quebradas e até o que você julgava impossível se torna possível dentro de você. Para mim, antes do jejum, era impossível tomar um suco de laranja numa aguinha gelada, da torneira. Não era nem aquela água potável que sai do filtro ali, 0 bactéria. Não, era da torneira mesmo, com cloro, e vamos para dentro. E virou um suco de laranja. Amém? Então, sabe, isso é muito importante. Igreja, entenda, existem muitas situações na nossa vida que realmente nós devemos acordar Jesus e falar, Senhor, sozinho eu não consigo. Mas a grande maioria das coisas que você enfrenta não precisa encher o saco de Jesus. Ele já te capacitou. Ele já te deu esse poder. Jesus, ele desceu, ele fez tudo. E o que Jesus está fazendo agora? Está lá te esperando no céu. Falou, filho, permaneça firme, permaneça firme. O que eu fiz e o que eu vivi aí nessa terra foi o suficiente para você poder permanecer firme e fiel até a morte. Você não precisa de mim, você precisa se espelhar em mim. Porque você já é capacitado para fazer obras maiores do que as que eu fiz. Irmão, se Jesus andou sobre as águas, anda sobre a lava do vulcão.
Se Jesus acalmou o vento, irmão, acalma o fogo. Você é capacitado. É claro que você não vai tentar Deus. Já que Jesus andou sobre as águas ali, 10 metros de profundidade, você não sabe nadar. Vamos lá, Jesus, morreu. Sabe, você precisa ser dirigido, assim como eu falei, do jejum. Você precisa ter uma direção. Porque senão vira uma tentação. Porque como nós vemos aqui, Jesus ele não foi acordado. Repita comigo, Jesus não foi acordado. Jesus foi incomodado. E sabe, igreja, nós temos percebido que muitas coisas que acontecem nas igrejas são incômodos para Deus. Como assim? Deus está se incomodando com os crentes? Sim, porque existem muitos crentes, irmãos, que parece que Jesus não morreu na cruz. Existem muitos crentes, irmãos, que parece que Jesus não fez nada. Porque qualquer coisa ele procura Deus e o mundo, mas não acredita que ele é capaz de vencer aquilo. Sabe, por que Jesus morreu se eu não acredito que eu posso ser curado? Por que Jesus morreu se eu não acredito que eu posso ser capaz de tal coisa? Jesus, ele morreu para mostrar para cada um de nós que obras maiores nós fazemos se crermos nele. Então, irmão, não seja um crente que incomoda Jesus. Seja um crente que arranca suspiro de Jesus. Seja um crente que Jesus vai falar, uau! Que nem a passagem da Bíblia que Deus falou, a sua fé é diferente. A sua fé te salvou. Ei, não fui eu, Jesus, que te salvei. Não fui eu, Jesus, que te curei. Foi a sua fé. Se você ler a Bíblia, você vai ver que em vários momentos de cura, Jesus não fez nada. Jesus só chegou e falou, sabe quando você vai no médico, testado de Covid, você vai fazer o teste, o cara fala, não, você não tem Covid não. Nossa senhora, eu queria 15 dias em casa. Não, vai trabalhar. Entendeu? Jesus, o que ele fez ali? Jesus, quando as pessoas chegavam nele, Jesus simplesmente atestava ali. Irmão, sua fé te salvou, pode ir. O que foi? Sua fé te salvou, pode ir. O que foi? A sua fé te salvou, pode ir. Jesus, ele não fazia coisas extraordinárias. Jesus, ele mostrava o extraordinário, mas quem se movia era o povo que cria nele. A sua fé te salvou. O combustível do crente é a fé. Porque sem fé, todas as obras são mortas. E porque existem muitas pessoas que caminham, e parece que estão caminhando numa esteira. Não sai do lugar. Porque estão caminhando com fé morta, depositando toda a fé em Jesus, sendo que a fé tem que partir dele. Jesus já fez o que tinha que ser feito. Irmão, isso é muito importante. Porque, cara, a primeira vez que eu preguei no culto de jovens, eu falei, eu não gosto de forçar ninguém a vir na igreja. Eu não gosto de forçar ninguém a buscar Deus. Eu acho que quando você entende o quanto Deus é bom, cara, é impossível você não buscar Ele. Quando você começa a entender o quanto Deus é maravilhoso, cara, é impossível você não buscar a Ele. E existem muitas pessoas que não veem um Deus como um ser bom e maravilhoso. Vê Deus como um ser que deve fazer o que nós queremos que Ele faça. E é por isso que vive uma vida de coitado. Quantos irmãos e igreja a gente fala, e irmão, como você está? Estou na prova. É mais longa que a do Enem, porque dura 2, 3, 4 dias. E não passa. Eu falei, irmão, mas que prova é essa? Sei lá, dá o gabarito, irmão, dá o gabarito. Sabe, e não para. Então, sabe, irmãos, o que Deus quer na sua vida é que você cresça. E cresça principalmente em entendimento, em saber que o que Ele fez por você foi nada mais, nada menos que te capacitar. Jesus, Ele não desceu nessa terra simplesmente para que você fosse salvo. Na verdade, Jesus não desceu nessa terra para te salvar. Jesus desceu nessa terra para te mostrar que a salvação agora é capaz e que você vai ser salvo com as suas obras. Jesus nada mais fez do que descer nessa terra e ensinar como se deve andar. Como o crente, como a pessoa que crê em Deus é capacitada. Sabe, quando nós lemos a palavra, nós vemos Jesus como o maior exemplo que podemos ter. O maior exemplo que podemos ter, porque em tudo foi tentado, em tudo triunfou. Então nós sabemos que não existe nada que passamos que Jesus não tenha passado. Sabe, a Bíblia não tem tantos detalhes, mas eu vejo jovens ali, Jesus deve ter sido tentado com uma menininha também. Jesus deve ter ali indo no templo, visto uma mulher falar assim, visto, porque ele veio como homem, mas em tudo ele venceu. Então eu vejo principalmente os jovens que Deus, Ele tem a capacidade
quando nós nos aprofundamos na palavra, de vencermos qualquer coisa. De vencermos a droga, de vencermos o pecado, de vencermos qualquer coisa que seja uma fase do diabo. Eu falo que essas coisas de fases, é uma fase ruim, não, é uma fase do diabo. Porque na fase em que Jesus poderia estar curtindo a vida, ele pregava para o povo. Ou seja, a fase, quem faz somos nós. Eu sei que existem várias coisas científicas dentro de nós que comprovam muitas coisas, mas eu sei que o mundo ao nosso redor somos nós que escrevemos. Nós podemos ser tentados, nós podemos estar passando por um momento de dificuldade, mas a fase de vitória, a fase de vencer aquele problema, somos nós quem fazemos. Sabe, irmãos, você vai ser tentado? Vai ser tentado. Jesus foi tentado. Jesus estava ali em jejum, 40 dias e 40 noites. Você acha que ele não estava com fome? Você acha que ele não estava cansado? E o diabo veio ali e tentou Jesus em todas essas etapas, e em tudo ele venceu. Então, irmão, antes de encerrar, o que eu quero que vocês compreendam é que existem coisas na nossa vida que nós não precisamos acordar Jesus. Sabe, irmãos, para de querer acordar Jesus para tudo. Para de querer falar, Jesus, faça isso, Jesus, faça aquilo. Irmãos, ele não morreu em vão por você. Ele morreu por um propósito. Ele morreu por um objetivo. E esse objetivo é que você também triunfasse, assim como ele triunfou. E tem muitos crentes que têm acordado Jesus em meio à tempestade e falado, Jesus, acalma esse problema. Tira esse problema da minha vida, livra esse problema da minha vida. Ei, Jesus, ele vai te dar a mão, assim como deu a mão para Pedro quando esse se afogava. Mas você andar é uma capacidade que Deus vai dar para você. Ele não vai ali simplesmente todos os momentos te pegar na mão e falar, filho, vem. Não, ele sempre vai estar ali. É isso que devemos entender. A gente não precisa ficar enchendo o saco, entre aspas, falando, Senhor, faça, faça, faça. Não, ele já está ali, ele sabe das suas necessidades. Ele bem sabe daquilo que você precisa. Por isso que a palavra do Senhor declara, pedivos, mas pedivos mal. Por quê? Porque pedem aquilo que não é necessário pedir, porque já são de vocês. Existem muitas pessoas, irmãos, que não avançam na vida porque só acordam a Jesus em vez de entender que Ele tem capacidade. Ah, mas é difícil demais. Irmãos, quem disse que seria fácil? Quer facilidade? Fique em coma. Porque você vai dormir e nunca mais vai fazer mais nada. Agora, enquanto estiver acordado, vai ter dificuldade. Quer facilidade, irmão? Entre em coma e pronto. Vai ali dormir por 10, 15, 20 anos, vai acordar. Jesus. Irmão, aleluia. Então guarda essa palavra no seu coração, que Jesus possa testificar dentro de você, que você é capaz de fazer obras ainda maiores do que as obras que Ele fez, amém? Quantos aqui creem que são capazes de vencer qualquer barreira, qualquer dificuldade que se colocar na sua frente? Digam graças a Deus. Quantos aqui creem que não precisa ficar acordando a Jesus, porque Ele te capacitou? Quantos aqui creem que Jesus, Ele te deu capacidade para fazer obras ainda maiores? Digam graças a Deus. Aleluia, irmãos. Eu creio nisso. Eu creio que você, jovem, eu creio que cada um de nós aqui vamos vencer. Não porque eu posso, mas porque a vitória já faz parte da sua vida. Porque Jesus te entregou o troféu da vitória. Então vamos se colocar de pé em nome de Jesus. E eu quero que nesse exato momento, com alegria, irmão, com alegria no seu coração, você comece a orar. Sabe, orar por aquele problema que você passa e você fica falando, nossa, toda vez eu oro e parece que Deus não responde. Sabe, orar por aquela situação que você fala, nossa, eu tenho orado na minha vida sobre a vida financeira, eu tenho orado sobre uma porta de emprego, eu tenho orado sobre isso, eu tenho orado sobre aquilo, mas parece que Deus não está ouvindo. Irmãos, eu quero que você agora, nesse exato momento, coloque todas as suas orações que você pensa que não estão sendo ouvidas e entendam que Deus te capacitou para vencer tudo, que Deus te capacitou para viver o melhor dele nessa terra.
Então toma posse em nome de Jesus. Se você tem orado por coisas simples, fala assim para Deus: Senhor, me perdoa, agora é hora de eu me mover, agora é hora de eu fazer, e eu declaro que esse emprego já é meu, que esse salário já é meu, que essa cura já é minha. Você não precisa pedir aquilo que Ele já te deu, você não precisa pedir aquilo que Ele já te capacitou. Toma posse, igreja. Para de pedir aquilo que é seu. Para de pedir aquilo que Ele te deu. Você merece, então toma posse. Se você pode, então toma posse em nome de Jesus. A sua vida hoje vai ser diferente. O seu pensamento hoje vai ser diferente. Você não vai mais ficar acordando Jesus na polpa do barco. Vai falar: não, Senhor, fica deitado aí, porque eu vou acalmar a tempestade. Fica deitado aí, porque eu vou acalmar o vento. Porque o Senhor me deu fé suficiente para dizer: aquieta-te, em nome de Jesus. Toma posse disso, igreja, em nome de Jesus. Começa a orar sobre a sua vida, começa a orar sobre a sua casa, começa a orar sobre você. Eu tomo posse, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, alegria, alegria. Toma posse em nome de Jesus. Sinta, 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 sinta aquilo que você deseja. Já é meu, Senhor. Obrigado porque já é meu. Obrigado porque já é meu. Mesmo não sendo fácil, eu já tomo posse. Oh, aleluia. Ó Deus, abre a porta pra mim, ao lugar que tem só pra mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ele está abrindo portas para você, para a sua vida. Ó Deus, abre a porta pra mim. Portas estão sendo abertas. Ao lugar que tem só pra mim. Eu tomo posse em nome de Jesus. Leva-me até o centro do teu coração. Sim, Pai, em nome de Jesus. Colocar minha fé em ti. Oh, Pai, nós temos fé, ó Deus. Caminhar sem ao lado olhar. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu creio E confio em ti. não vou vacilar, Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta pra mim, ao lugar que tem só pra mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta pra mim, ao lugar que tem só pra mim. toma posse. Leva-me até o centro do teu coração. Posse dessa vitória, Senhor. Toma posse dessa De vitória. comunhão, Nós queremos te agradecer, Espírito Santo, por estar dentro de nós. Nós queremos te agradecer, Jesus, por não apenas descer, mas nos instruir na sua verdade, nos capacitar em sua verdade, não sendo apenas um homem, mas o maior exemplo que temos para se seguir. Quero agradecer, Senhor, por toda a capacidade que o Senhor derramou sobre a nossa vida e declarar que não existe nada que é impossível para aquele que crê, não existe nada que é impossível para aquele que tem fé. Aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda já é tamanho suficiente para dizer ao monte: erga-te e encha-te ao mar.
Ó Senhor, é por isso que declaramos que nós somos capazes, em nome de Jesus. Acima do medo, acima da dor, acima da aflição, Acima de tudo, acima do medo, acima da dor, acima da aflição, me leva acima do medo, acima da dor, acima da aflição, acima do medo, acima da dor, acima da aflição. Ó Deus, abre a porta pra mim, ao lugar que tem só pra mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta pra mim, ao lugar que tem só pra mim. Leva-me até o centro do teu coração. Quando alguém te pedir uma resposta, de algo, irmão, que você possa responder o que foi pregado aqui hoje. Que você é filho e que existe um pai que está atrás de você, que está com você em todo momento. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Aleluia! A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Eu confio em Ti, Jesus. Aleluia, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. A resposta é que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Eu tomo posse, amém, irmãos? Sabe, talvez, trazendo para a palavra, eu acredito que os discípulos nunca imaginaram
que alguém podia falar para a tempestade se acalmar, essa tempestade parar. E é por isso que veio no meu coração esse refrão, porque não importa a maneira que Deus vai fazer, você precisa crer, irmão. Creia, creia. Talvez Deus poderia fazer o barco atravessar em meio à tempestade, mas Ele escolheu parar. Então eu quero que você entenda o que o Lucas falou aqui, foi muito pontual, irmão, foi muito sério. Porque a questão não é como Deus vai fazer, a questão é se eu vou fazer algo. Então age, independente da dúvida que você tenha, age em nome de Jesus. Aleluia! É isso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco não só hoje, mas para sempre, Pai. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia! Cumprimenta a pessoa que está do teu lado aí. Aleluia, isso. E vamos se servindo aí, em nome de Jesus.